Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Amanda e você está no canal Ascenda de Isis, com o vídeo O que a espiritualidade tem para falar para você. Esse é basicamente o primeiro vídeo do canal após um tempo sem publicações, então acredito que para aqueles que precisam ver essa mensagem vai chegar para as pessoas certas, ok? Vamos lá? Todos os decks aqui, eles vão ser utilizados, tá? Em todas as 3 jogadas. No entanto, você pode escolher pelo cristal ou talvez pela carta que chamar sua atenção, ok? Primeira opção, Jade. Segunda opção, Sodalita. Terceira opção, Ametista. Então, eu peço gentilmente que você pause o vídeo, respire um pouco para você fazer a sua escolha. Caso você já tenha escolhido, então vamos seguindo, né, aqui com o jogo. E se você ainda estiver observando qual que você vai escolher, não tem problema se você quer ouvir só sobre um ou dois ou os 3, sem nenhum problema, ok? A escolha é livre, tá? Então, vamos lá? Eu vou recolher os demais decks e vou começar aqui, tá bom? Com a opção número 1. Vamos lá, gente. Então, iniciando aqui, tá? Com a pedra jade. Opção número 1. O que temos aqui para falar para as pessoas do grupo número 1? Vamos lá. Fundo do deck, a varinha. Vamos lá. Energia muito forte, né, gente? Já se inicia com o familiar, o aliado. Então aqui é uma energia de que você é muito acompanhado, protegido pela espiritualidade e que você está num momento de manifestação, principalmente pela água sagrada que vem aqui, a carta da purificação, e o fundo do deck trazendo a varinha, que é as intenções. Então, aquilo que você está tendo de objetivo na sua vida, de meta, seus sonhos, eles têm uma força imensa de você conseguir conquistá-los, manifestá-los, e principalmente porque você não está sozinho nessa jornada. Muito pelo contrário, você está acompanhado, né? Aqui é muito forte, principalmente porque a carta do aliado tem essa questão dos animais de poder. Mas nada impede que o ser que te acompanha possa também ser outros, né? Pode ser um ancestral, pode ser uma entidade, uma espiritualidade de luz, um mentor, enfim. Mas aqui é muito forte a questão que em algum momento você já pode ter sentido que está sozinho, que não tem muito apoio, que não tem muita ajuda. E eu peço para que você não pense dessa forma, porque você tem sim apoio, ajuda. E é muito comum, né, principalmente para aquelas pessoas que sempre acham que, nossa, tudo é eu sozinho, ou nossa, eu às vezes acho que não tenho tantas companhias. Geralmente são essas pessoas que são mais acompanhadas espiritualmente, né? Então eu peço para que você retire esse tipo de pensamento, tá? E aliás, falando sobre os pensamentos, aqui é muito importante você observar o que você tanto pensa, o que tanto passa na sua mente. Porque você tá num momento de vida muito forte para poder trazer manifestações a ela. Então, cuidado com o que você está deixando pertencer aos seus pensamentos. Observe, você tem pensado mais
numa forma positiva a respeito de você? Ou você tem colocado muitas autocríticas, tem colocado muitas opiniões negativas relacionadas a você? Ou quando alguma coisa não dá certo, você começa a basicamente entrar numa explosão interna, né? Onde vai estar se criticando, olhando de uma maneira extremamente negativa para você, como se você não tratasse você mesmo com gentileza, que talvez se fosse uma outra pessoa que tivesse feito algum tipo de erro, você iria saber lidar com o erro da outra pessoa com muito mais leveza do que você lidando com o seu próprio, que talvez nem possa ter sido um erro, talvez pode ter sido alguma questão que você acabou não dando muito certo no seu dia, mas que acabou detonando o dia todo por conta de um pequeno evento. Então, aqui é muito interessante e eu até aconselho a escrever mais o que está pensando. Uma forma que você pode fazer isso é quando você acorda. Por quê? Quando vamos dormir e quando a gente acorda, é um momento que a gente está muito próximo do nosso subconsciente. E estes momentos, eles são interessantes para a gente poder trazer manifestações, ou mesmo a gente trabalhar questões do subconsciente. Um modo de a gente poder ir limpando, né, purificando alguns desses pensamentos que vêm aqui, é no momento quando a gente acorda e começa a escrever. E aqui não tem, assim, um limitador, o que deve ou não deve escrever, não é isso. Você apenas vai escrever o que tá passando na sua cabeça, certo? Você vai pegar 3 folhas de sulfite, você vai, na verdade 2 folhas de sulfite, você vai escrever nas 3 laudas. Então você vai escrever frente, aí verso, aí na segunda folha, só a frente, 3 laudas, tá? Mas são 2 folhas de sulfite, tá? Você escreve assim, a livre mão, gente, assim, vai na fé. E aí, isso vai ajudar a ir limpando. A princípio você vai falar coisas aleatórias, né? Vai pensar em coisas aleatórias, mas com o tempo em que você estiver fazendo essa prática, vai começar a vir muitos insights para você. E isso vai trazer também as intenções puras que há dentro de si, tá? Então, aqui é uma atividade muito interessante, mas fica a critério de quem quiser fazer, tá? Mas é muito interessante para essa combinação aqui, tá? Onde eu estou vendo que tem uma pessoa que está manifestando situações para a vida dela. E é uma oportunidade para que você manifeste aquilo que há mais puro dentro de você. Qual é a sua intenção verdadeira? Você realmente quer realizar os seus sonhos? Ou talvez você ficou à mercê de ter que realizar sonhos, talvez de seus pais, avós, ou alguém que foi importante na sua vida? É muito importante essa intenção ela ser purificada para que seja uma intenção sua, não do outro, certo? Aquilo que você quiser, você terá muito apoio para que seja concretizado. Mas é muito importante que você vá limpando, né, de crenças, vícios, situações assim que foram construídas dentro de si, muitas das vezes até mesmo moldadas pelos terceiros, né, da nossa vida, onde muitas das vezes a gente acaba deixando alguns desejos, algumas vontades mais de lado e a gente acaba priorizando, né, o que eles acreditavam e muitas das vezes aquilo não é nosso, é deles. Então, a água sagrada, ela é como se fosse uma limpeza para que você fique somente com aquilo que é seu e não com o que é do outro, certo? E que você busque os seus sonhos, aquilo que você intenciona, mas que seja puro e seu, certo? Agora eu vou pegar aqui o segundo baralho, vamos ver o que ele tem a dizer. Vou tirar esse aqui. Vamos lá, vamos ver o que mais tem para falar. Qual é a mensagem que vem para o grupo número 1? Vamos lá.
Vamos ver qual é a mensagem que vem para o grupo número 1. Vamos lá. Olha, uma coisa que é muito engraçada, a gente falou muito de manifestação, certo? O mago, ele é um dos maiores manifestadores. Mas repare que ele está ao lado do 2 de espadas. Então, tem algo aí que até condiz aqui junto com a carta que veio do fundo do deck, né? A varinha. E vou deixar ela até aqui no cantinho. Acho que provavelmente não vai mostrar aí, não sei, mas tudo bem. Aqui reforça uma questão do quê? Muito provavelmente você pode estar condicionado a algumas crenças de que as coisas não são tão fáceis de conquistar. E aquelas crenças assim, que muito provavelmente você possa ter ouvido do que, dinheiro não nasce em árvore, a vida ela é muito difícil, o trabalho é difícil, e assim vai. Por quê? Porque já se inicia aqui com um enforcado bem ao lado do 2 de ouros. Então, aqui é bacana ter cuidado sobre o que você vem pensando sobre o dinheiro, sobre a questão de bens materiais, que muitas das vezes isso aqui pode estar, sim, limitando a você enxergar diferente a forma como você se relaciona com o meio material, certo? Para trazer um equilíbrio, e esse equilíbrio, ele vai ser muito importante até mesmo uma questão espiritual, ó, o simbolismo do infinito aqui em cima. A espiritualidade aqui vai ajudar muito. Então, é importante mudar um pouco a visão. A visão de achar que tudo é muito difícil, que você não tem ajuda, que você não tem amparo. O amparo, ele tá aqui, é um amparo espiritual, ou mesmo pode até ser uma pessoa também que possa ajudar. Pode, 2 de ouros aqui. Pode também vir parcerias onde a própria espiritualidade vai colocando no seu caminho e te ajudando para que as coisas, né, floresçam. Uma coisa que é muito legal aqui para esse grupo é trabalhar a comunicação, tá? Porque o 2 de espadas tá bem ao lado do mago e talvez pode ter aqui uma dificuldade para se comunicar, ou talvez uma dificuldade assim de se relacionar com outras pessoas, às vezes por uma timidez, uma insegurança. É legal trabalhar isso aqui, viu? Porque eu enxergo pessoas aqui de ótima comunicação, mas que talvez por uma baixa autoestima, um medo, uma insegurança, uma timidez, né, ou N motivos, faz com que às vezes se fecha, né? E aqui a intenção é não se fechar, tá? Aqui é mudar os pensamentos, mudar algumas atitudes, para trazer até maiores equilíbrios nas manifestações, tá? E aqui vai ajudar sim para ter novos contatos, contratos também, né? Pessoas ali para auxiliar. Tudo isso vai ajudando, trazendo um equilíbrio, né? Só que quando a gente vai mudar algumas crenças, né? Veio uma coisa muito forte em mim agora, que é sacrifício. E eu não quero enfatizar essa palavra aqui no meio, porque já tem uma energia aqui de pessoas que talvez já tiveram que batalhar muito na vida, ou que as coisas também não foram tão fáceis, ou que passaram dificuldades que ficaram muito registradas nelas, né? E eu não quero que você pense pelo lado do sacrifício, não é isso. Mas eu quero que você veja que quando a gente vai largar, soltar, quebrar algumas crenças internas nossas, não é uma coisa que é da noite pro dia, tá? É algo
algo que vai requerer uma habitualidade, vai requerer que você faça com constância, que traga para consciência aquilo que você já vai ter uma noção. E aqui esse vídeo já vai estar ajudando a você trazer alguns pontos para consciência, certo? E isso vai ajudar para suas manifestações. Então, nisso que você está percebendo, pô, eu passei algumas dificuldades, algumas coisas não foram fáceis. Por favor, faz essa atividade de escrita. Você vai ver quanta coisa que ficou mal resolvida, de conflitos internos, situações onde você ficou magoado, chateado, né? Que de alguma maneira ficou ali dentro de você, elas vão começar a soltar, sabe? Uma coisa que é muito interessante e ajuda muito, e para quem sentir fazer isso, eu aconselho, é à noite, antes de dormir, de novo, né? Lembra que alguns minutos atrás eu falei que antes de dormir e quando acordamos é o momento que estamos mais próximos do subconsciente, capite? Ok? Então, faz Ho'oponopono antes de você dormir. Isso vai ajudar muito. Por quê? O Ho'oponopono, ele tem uma questão de trabalhar o interno da pessoa, né? Onde você vai falar, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigada, né? É uma oração havaiana e que vai ajudar a soltar certas situações que estão no nosso interno ali, que muitas vezes a gente não imagina. Então, o que eu aconselho? Por exemplo, meu nome é Amanda, então se eu fazer um Ho'oponopono pra mim, o que eu falo? Eu falo Amanda abençoada ou Amanda sagrada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigada. Eu faço dessa maneira. E eu uso um japamala, que é onde tem aquelas 108 contas, né? E faço isso antes de dormir. Tudo bem se alguma noite você não conseguir pela correria do dia a dia. Gente, eu também, né? Eu vivo correrias igual vocês também, tá bom? Então, às vezes não vai sair perfeita a nossa rotina, mas faz isso toda vez que for assim, faz como se fosse um hábito, tá? Isso vai ajudar muito vocês nessa rotina e a soltar. Algumas questões aqui ficaram talvez não muito resolvidas dentro de vocês, tá? E que pode até mesmo ter bloqueado um pouco a confiança, ter bloqueado um pouco a comunicação, né? Alguns conflitos internos. Então, tudo isso aqui vai ajudar a trabalhar nestes pontos, ok? Vamos pegar aqui o terceiro baralho, vamos ver o que vai ter para falar mais pra gente. Eita, grupinho forte, de muita manifestação aqui, hein? Vamos lá. Vamos pro terceiro baralho e ver o que mais tem para o grupinho número 1 de mensagem. Pessoal, se vocês estiverem gostando, peço por favor que dê um like, compartilhe, comente, porque tudo isso vai ajudando a amiguinha aqui de vocês, certo? Vamos lá? Olha aí, ó, falo com pessoas fortes. Pronto, vamos lá? Olha, quando eu falo da questão do Ho'oponopono, olha como é importante, né? Vem um 3 de espadas aqui. Então, vamos trabalhar alguns pontos relacionados ao perdão, relacionados a tudo aquilo que de alguma maneira machucou vocês, certo? Isso vai ajudar muito. Vocês têm muito potencial aqui, tá? Vocês estão em um momento que a manifestação ela tá muito grande mesmo. E a concretização dessas manifestações maiores ainda, Rainha de Ouros, Imperador, vocês têm uma mente rápida, vocês são criativos, certo? Vocês têm ideias muito boas. O que precisa trabalhar aqui é de vocês aceitarem, tá? As ideias que vocês têm, essa criatividade, esse pensamento rápido,
e original. Talvez aqui algumas pessoas podem ter sido taxadas de muito diferentes. E muitas das vezes podem ter se sentido um pouco deixadas de lado, por isso que talvez não desenvolveram tanto uma certa comunicação com as pessoas, porque ficavam um pouco receosas, né? Mas vocês têm muito a oferecer ao mundo. Então, aqui é sobre vocês olharem. Eu vou falar pro lado, mas não é pro lado, tá, gente? É pra vocês olhar pra dentro de vocês. Mas é porque aqui, no 4 de copas, o rapazinho, ele não olha pro lado pra ver a oportunidade que tá chegando pra ele, certo? E é como se fosse mais ou menos isso. Às vezes a gente precisa fazer igual a Rainha de Ouros, onde ela aprecia aquilo que ela conseguiu construir. E aqui eu posso estar até falando com pessoas que elas são até ambiciosas, né? Elas conquistam e às vezes elas querem logo já uma outra questão, né? Uma outra conquista, uma nova realização. E por vezes vocês podem ter sido chamados talvez de ambiciosos, gananciosos, né? E não, gente, aqui são pessoas que sonham alto e que têm sim muita potência para, tá? Conquistar aquilo que sonham. E provavelmente aqui eu tô sentindo muito forte uma questão de injustiça. Vocês já podem, né, aqui ter passado por situações de injustiça. E por isso que muitas das vezes na jornada da vida de vocês se sentiram sozinhos, por isso que veio o aliado. Gente, geralmente as pessoas que, assim, elas vieram de desestrutura familiar, porque aqui provavelmente são muitas pessoas que vieram de desestruturas familiares aqui, tá? E pode ser, tipo, desestrutura familiar tanto assim com a mãe ou com o pai, tá? Ou talvez nem ter tido ambos, né? Enfim. E seja o apoio ou talvez a ausência mesmo, né? Ali. Mas enfim. Geralmente essas pessoas, elas têm como forte aliadas a espiritualidade, né? Não é à toa que o familiar, ele abriu aqui o jogo de vocês. Então, independente aqui do que aconteceu na história de vida de vocês, saibam que em nenhum momento vocês não ficaram sozinhos. Em nenhum momento. Vocês sempre tiveram apoio da espiritualidade. Seja os seus mestres, seus mentores, anjo da guarda, aquele que você acredite, tá? Mas muitos aqui têm sim uma espiritualidade muito forte e que estava acompanhando a todo momento, certo? Então, limpe, né, o seu coração, né, relacionado a tudo aquilo que, assim, que trouxe de injustiça. E geralmente quem carrega uma ferida da injustiça dentro de si, é muito comum serem pessoas exigentes, serem pessoas autocríticas, porque de certa maneira a vida pediu isso de vocês, mas assim, desliguem esse modo sobrevivência, tá? Agora tá tudo bem. Agora tem tudo para poder caminhar. Veja aqui, o segundo jogo tem tudo para poder caminhar melhor. Agora a gente só precisa mudar alguns pensamentos, algumas crenças, certo? Mas aqui tem potencial, mago, imperador, né? 2 arcanos maiores que vai trazer sim essa questão da manifestação e a concretude dela. Então, trabalhe esses pontos, tá? De situações que não foram legais na vida de vocês, situações que machucaram, certo? Deixe algumas, assim, vou falar até uma parte que é um pouco chata, mas às vezes a gente acaba carregando algumas carências dentro da gente, que deixa a gente muito chateado, magoado, tá? E que por fora a gente acaba sendo aquela armadura, aquela pessoa que é forte, que não vai deixar com que outras pessoas passe por cima de você. Mas por dentro tem muitas coisinhas aqui que queria ter sido mais acolhido, queria ter tido, né,
alguém que pudesse ter dado um amparo maior, né? Mas, acredite, a maior pessoa que veio amparar foi a espiritualidade. E a espiritualidade, se você reparar bem, ela trouxe pessoas para isso, que talvez você pode não ter percebido ou ter dado assim, a atenção devida, porque já tinha aqui as dores da injustiça, certo? Mas começa a reparar nos detalhes. Observe as pessoas que amam vocês. E quando eu falo amar vocês, eu não estou querendo dizer somente no âmbito família. Percebam, muitas das vezes um vizinho, ele pode fazer mais que a família. Um amigo, ele pode fazer muito mais que família. Reparem, tá? Tem essas pessoas que cuidam de vocês e zelam por elas, tá? Isso vai ser muito importante para a caminhada de vocês e principalmente para esse momento que vocês estão de manifestar e concretizar. Então, o vídeo aqui, ele veio pedindo muito isso: limpe seu coração, deixe limpo o seu coração e a sua mente em paz. E pode ter certeza, a espiritualidade vai segurar firme nas suas mãos e vai acompanhá-los, tá bom? Eu vou pegar aqui um livrinho. Ó, ele é muito legal, gente. É o livro Oráculo. Eu vejo você. Eu vou girar ele 7 vezes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou abrir aqui uma página que seja uma mensagem aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nossa, gente, que forte. Olha, o coração cósmico. Eu escutei cada oração feita. Você não ficará sem suas respostas. Compreenda que o seu tempo não é o meu, mas pode ter certeza de que será perfeito. Transformarei suas lágrimas em sorrisos e enviarei o seu milagre. Ai, gente, esse grupo foi muito forte, né? Mas é isso, grupinho número 1. Essa é a mensagem de vocês. Se vocês quiserem marcar uma consulta comigo, eu deixarei o meu contato aqui na bio, ok? E, muito sucesso, muita luz para vocês, tá bom? Então, agora eu vou partir para o segundo grupinho. Então, deixa eu recolher aqui as cartas. Retirando aqui a pedrinha. Agora, o próximo grupinho é o número 2, da Sodalita. Grupinho número 2 da Sodalita. Vamos lá. Embaralhando aqui as cartas para a gente poder ver o que no grupo número 2 a espiritualidade tem para falar para você. Vamos lá. Vamos lá. Gente, que lindo. Aqui tem pessoas nesse grupo que elas já carregam um conhecimento, uma sabedoria ancestral também, mas é uma sabedoria que já vem até de outras vidas. O neófito, que tá vendo aqui o estudo, vocês podem estar num momento de iniciação, tá, gente? Pode ser uma iniciação onde você pode estar tendo um primeiro contato com a espiritualidade, ou alguma questão da sua espiritualidade está manifestando e que está trazendo aqui novas oportunidades para você. Aqui eu até diria que é um momento muito interessante para vocês se manterem mais, como posso dizer, numa solitude, tá, gente? Aqui não é um momento muito propício para grandes comunicações, tá? Com pessoas, por exemplo, assim, festa, farra, como posso dizer,
Assim, não que vocês não podem, não é isso, gente, tá? A vida também não é desse jeito. Mas aqui eu percebo que vocês estão num momento que é muito vocês com vocês, tá? Aqui é muito interessante. Se vocês têm algum culto ou alguma religião ou algum tipo de ritualística, tá? Para o dia a dia ali de vocês, é muito importante vocês trazerem isso, tá? É um momento aqui que a espiritualidade quer muito conversar com vocês. Então, reparem em sonhos, insights, até mesmo, às vezes pode parecer que é um pensamento aleatório. Gente, não é um pensamento aleatório. Aqui tá tendo, assim, muita sabedoria, sabe? Que tá vindo, como se fossem uns downloads durante a noite, assim, que vem. Eu diria até que é importante vocês descansarem mais, tá? Porque como tá nessa energia, e principalmente à noite, né? Percebam, são cartas mais escuras. Então, principalmente à noite, vem bastante downloads para vocês. A espiritualidade, ela fica um pouco mais refinada para comunicar com vocês. Então, seria muito importante vocês descansarem mais, porque vocês podem estar ficando mais cansados, vocês podem estar mais sensíveis, tá? Eu diria para vocês evitarem ficar vendo, assim, notícias de tragédia, notícias, assim, ruins, sabe? Eu diria para vocês ter um cuidado, assim, claro que eu não tô falando que é para vocês não saberem mais nada do que acontece no mundo, não é isso. Mas eu diria para vocês terem um cuidado maior com esse tipo de situação, tá? Porque tem uma sensibilidade aqui, certo? Que tá levando vocês de uma fase para uma outra, certo? Então, é como se você estivesse aqui no momento de um resguardo, uma iniciação, que tá cuidando de vocês, que vocês estão aprendendo cada vez mais sobre algumas questões da espiritualidade, né? Pode ser da religião que talvez alguém aqui siga, ou até mesmo a espiritualidade que começa a aparecer de alguma forma, né, ali para vocês. E isso vai abrindo, né, a mente da pessoa. Então, aqui pode até mesmo ter um afloramento da mediunidade. Por isso que é muito importante ter um cuidado com as pessoas que vocês vão estar andando, tenha uma seletividade maior, evite excesso de bebidas, ou até mesmo qualquer tipo de outras substâncias, né? Porque aqui, gente, tá tendo sim uma mediunidade que ela tá crescendo, ela tá se elevando e levando vocês também para uma nova jornada. Eu percebo aqui que é um grupo que é muito voltado à espiritualidade aqui, tá? Então, aqui provavelmente tem pessoas que na família já existia alguém que também mexia com a espiritualidade e vocês herdaram uma ancestralidade em cima disso, tá? Então tem sim uma certa missão aqui que alguns já podem estar desenvolvendo ela mais, certo? E que está aprendendo situações novas dentro dessa espiritualidade para ir para novos caminhos. E tem outros aqui que podem estar realmente, né, um neófito, tá bem ali na iniciação, um aprendiz, né? Então, eu percebo que tem sim um acompanhamento e muitas pessoas aqui têm sim um acompanhamento muito forte de uma mulher. Pode ser uma mentora, uma entidade, mas tem sim um acompanhamento muito forte, espiritual, marcado de uma mulher, tá? Então, aos que seguem de alguma maneira algo que já está desenvolvendo espiritualmente aqui, provavelmente vai saber quem é esse mentor, essa mestre, né? Que tá aí acompanhando vocês. Se a gente for tirar um pouco esse lado espiritual, porque ficou muito forte isso aqui no jogo, tá, gente? Mas eu diria também que vocês estão num momento muito aberto para estudos, tá? Então pode ser legal sim vocês buscarem
estudos, até mesmo digo no sentido de graduação, pós-graduação, idiomas, tá? Capacitações. Isso aqui vai ser muito interessante para vocês, certo? Isso aqui vai ser muito bom, vai trazer novas oportunidades e vai trazer uma ascensão aí para vocês no futuro, onde vocês conseguem ter maiores destaques. Mas entendam, é uma escada, vocês estão passando por uma escada, seja aqueles que estão pelo lado espiritual ou pelo lado acadêmico, mas vocês estão passando por uma escada onde, de grau em grau, né, vocês vão conseguir ter as conquistas de vocês, ok? Então, deixa eu deixar essa cartinha aqui do fundo, aqui, no cantinho aqui. Vamos buscar o outro tarô, para ele falar um pouco mais, né? Qual é a mensagem que vem aqui pro grupo número 2? Vamos lá. Opa. Qual a mensagem que vem aqui para o grupo número 2? Pessoal, se vocês estiverem gostando, eu peço gentilmente que curtem o vídeo, compartilhem, comentem, tá? Isso ajudará muito a amiguinha aqui, tá bom? Vamos lá. Uau, Valete de Ouros. Valete de Ouros é muito ligado aos estudos, gente. Muito ligado. Tem pessoas aqui que, olha, se você está com vontade de poder fazer uma graduação, uma pós, um idioma, uma capacitação, seja lá qual é o curso que vocês estão querendo, gente, vá fazer. Está extremamente forte isso aqui. Isso vai ajudar vocês, certo? Isso vai mudar direções, 6 de espadas. Vai mudar direções de vocês. Nossa, Imperador. Lembra quando eu falei da questão de que vai trazer ascensões para o caminho de vocês? Que vai trazer oportunidades? E olha, no fundo do deck, lembra quando eu falei que não é do dia para a noite, que vocês estão numa escada? Fundo do deck, 7 de ouros, pedindo para que vocês tenham calma, paciência. Então, vamos lá. Olha, galera, mesmo se for pra galerinha que tem um grupo aqui que tá bem forte, questões espirituais, né? Que estão desenvolvendo bem a fundo, né? Capacitações espirituais, seja aqueles acadêmicos, tá? Já vou estender um pouco mais os grupos, mas tá muito forte para esses dois, tá, gente? Então, desculpe. E pode ser até mesmo a oportunidade de você refletir, se você não tem que fazer algum curso, viu? Porque tá muito forte a questão de estudos aqui, muito forte. Então, principalmente que o Valete de Ouros, ele vem confirmando isso. Então, observem como vocês estão lidando com as capacitações profissionais de vocês. O que vocês querem conquistar? Aqui tem sim oportunidade, até mesmo tem algumas pessoas aqui que devem estar buscando cargos maiores, ou talvez um novo emprego, ou pode estar mesmo numa transição, talvez até para trabalhar por conta, Rei de Espadas, né? Talvez porque quer sair do CLT para trabalhar como autônomo, né? Quer ter sua empresa. Aqui tem muitas capacitações. Mas, gente, lembrando, aqui também precisa saber se estruturar, saber fazer boas estratégias, tá? Então, assim, Amanda, eu quero buscar, sim, a questão de subir de cargo na empresa, né? Então, verifique com o seu gestor o que tá faltando para que você consiga subir de cargo, o que você precisa, né? Observe o que talvez você ali seria bacana de você mudar, que você já percebeu, pô, eu tô falhando nisso, tô falhando naquilo, né? E você vai ajustando a rota e ela vai andar ao seu favor, seja espadas, né? Ou você tá buscando um novo trabalho, então faça um bom currículo e manda para os lugares que você está pretendendo, tá? Isso também vai ser bom para você. Ou se você está em um momento de transição, né, de carreira, ou uma transição de sair do CLT para ir trabalhar de forma autônoma, faz os ajustes de rota necessários aqui, porque aqui tem muito conhecimento, muita sabedoria. Eu vejo pessoas aqui que são autênticas, tá? Principalmente porque veio aqui, sim, a carta da Senhora, né? O guardião, né? Da sabedoria. Então, tem pessoas aqui muito inteligentes, autênticas, né?
E pode ser até mesmo pessoas aqui que têm uma certa dificuldade de aceitar ordens, né? Enfim, pode ter um pouquinho de problemas com hierarquias. Mas tá tudo bem, gente. Aqui é muito legal vocês, neste momento da vida de vocês, focarem nos objetivos, nas metas, no que vocês estão querendo construir aqui. Sendo muito sincera, eu não vejo nessa tiragem falar algo, por exemplo, amoroso, tá? Aqui tá muito voltado, né, a uma questão mais de estrutura, de profissional, estudos, né, maturidade espiritual, iniciações, tá? Então, se você tá ouvindo isso e você tinha muita intenção de ouvir sobre amor, pode ser interessante você repensar esse momento relacionado ao amor, tá? Porque aqui é muito voltado a olhar mesmo para você, a olhar para suas construções, as suas iniciações. Tanto que eu não vejo nem sendo aqui um momento de ficar muito com outras pessoas, eu vejo sendo um momento assim, realmente, mais ali com você mesmo, sabe? Mais solitude, mais voltado a ter mesmo os estudos que são necessários para vocês, tá? Aqui também eu vejo que é muito legal, principalmente porque tá vindo aqui as cartas de espadas, né? Talvez trabalhe alguma questão de oratória, ou uma forma de redação, como vocês escrevem. Olha, isso aqui vai ser muito interessante para vocês aqui, tá? Eu também vejo aqui que é muito importante, gente, principalmente porque, né, já se inicia com o valete de ouros, né, e vem aqui no final vindo um rei de espadas. Então, tem alguns pontos que estão amadurecendo dentro de vocês, tá? Mas é muito interessante vocês não compartilharem os objetivos de vocês, o que vocês estão querendo, sabe? Porque não é todo mundo que vai estar olhando de bom tom para isso, tá? Não é todo mundo que vai estar torcendo. Então, não é à toa que aqui vem até assim, repare, vem um simbolismo de uma chave, né? Aqui, olha. Então, é um momento de você guardar as coisas, mas em segredo, tá? Do que você tá querendo, do que você tá desejando, aquilo que você tá construindo, né? Independente se isso é numa maneira profissional, acadêmica, espiritual, aqui é muito interessante manter o silêncio, porque assim, é como se você estivesse em um momento, vamos supor que aqui é uma terra e que agora vocês estão começando a colocar as sementes. Então vocês estão preparando essa terra, vocês estão preparando essas sementes para que um dia ela dê frutos, imperador. Então, isso vai requerer o quê? Tempo, né? Não é à toa que o fundo do deck veio com o 7 de ouros, tá? Então requer tempo, paciência. Isso vai requerer o quê? O silêncio, tá, gente? Porque vocês precisam ser estratégicos, rei de espadas. Então, não compartilhe, não importa se é sua melhor amiga, seu melhor amigo, se é sua mãe, se é seu pai. Não importa, gente, não fale. Não fale aquilo que vocês estão construindo, o que vocês estão pretendendo, porque isso vai dificultar o caminho de vocês, tá? Se vocês ficarem falando. Então, nada de ser matraca aqui, gente, pelo amor de Deus. É um momento realmente de vocês cuidarem daquilo que vocês estão colocando no caminho de vocês, viu? Vejo que é muito importante. E assim, o Rei de Espadas também fala sobre a questão dos estudos também, gente. Então, assim, olha, esse momento é muito propício para isso. Eu de vocês, se vocês estão planejando nesse segundo semestre iniciar um estudo, vá. Não fique pensando, não fique postergando, se organize para isso e vá. Sabe? Não fica pensando muito não, vá porque vai ser bom, tá? E aqui também, eu diria também, nossa, veio isso, cuidado, não somente para vocês não ficarem contando as coisas, mas cuidado também com a forma que às vezes vocês podem comunicar algumas questões aí, tá, gente? Vocês podem ser pessoas bem diretas. E aí, muitas das vezes, né, infelizmente, as pessoas que são mais diretas, elas podem ser mal interpretadas, tá? Então,
Tenha um pouquinho de cuidado com a forma como eu falo. Às vezes é melhor manter o silêncio, gente. Tá bom? Cuidado com sincericídios aqui. Sincericídios aqui tá incrível. Mas tá sendo um bom jogo, tá bem construído, tá, gente? Então, aqui tem bastante chances de capacitações. E essas capacitações, elas estão muito voltadas nesse campo do trabalho, né? Esse campo de iniciar coisas novas, estudos, né? Iniciações na espiritualidade. Vocês vão receber muitos downloads da espiritualidade. Aqui também, né, tem muita gente aqui que tem uma espiritualidade que é como se fosse mensageiros. Vocês têm Vocês podem até ser muito diretos na forma de falar de vocês, mas vocês têm um coração muito grande e uma empatia muito grande aqui, que às vezes pode ficar um pouco escondida aqui, mas ela muitas das vezes se revela quando vocês acabam falando para as pessoas aquilo que poderia ajudá-las, mas que às vezes as pessoas não escutam. Mas vejo aqui muito uma energia de mensageiros, né? De pessoas aqui que elas ajudam e elas sentem ali no campo o que o outro tá precisando e elas acabam falando, mas às vezes podem ser mal interpretadas. Então, use esse dom para também ver qual a hora certa que vocês podem falar determinadas coisas, tá? Porque vocês têm um jeito mais direto, mais objetivo aqui. E por vezes pode ser mesmo mal interpretado, tá? Mas isso não é um problema, porque aqueles que sabem que precisa ser escutado, precisa ser ouvido, vai ouvir. Claro que também toma cuidado com o sincericídio, aqui a sinceridade de vocês é muito brava. Vamos lá, vamos ver aqui o que mais tem pra falar pro grupinho número 2. Olha aí, vamos ver. Nossa, gente, tá bem legal, né, esse jogo. Tô achando incrível. Vamos ver o que tem pra falar pra vocês mais aqui. Gente, repare que o Três de Copas tá bem ao lado da rainha e do rei de espadas, né? Na verdade, do rei de espadas da rainha. Gente, vocês não estão num momento muito pra farra, tá, gente? Mas vocês estão em um momento que é muito propício, sim, a vocês buscarem a questão dos estudos, tá? Isso aqui é muito propício para vocês, tá? E eu vejo aqui muito um encontro entre a razão e a emoção. Então, provavelmente, vocês podem vir também trabalhar algumas questões do emocional de vocês, diante daquilo que vocês estão querendo conquistar, diante daquilo que vocês estão buscando para o caminho de vocês, tá? Então, vejo muito essa junção, assim, do equilíbrio, né? Da razão e da emoção. Vejo aqui também a questão de vocês podendo comemorar, né? Os novos inícios, as novas conquistas que estão chegando aí para vocês, tá? Eu diria para vocês também, quando lá no início, né, a gente falou sobre o lado de vocês descansarem mais, percebam, né? O jogo veio bastante nessa questão de espadas, né? Temos 2 reis de espadas, né? O rei de aqui são baralhos diferentes, tá, gente? Mas, ó, tem um rei de espadas aqui, um rei de espadas aqui, e temos 6 de espadas, rainha de espadas. Percebam como o mental de vocês vão estar, assim, muito mexendo aqui? Então, gente, eu diria para vocês realmente buscarem descansar mais a mente. A gente tá tendo poucas cartas aqui voltadas a ouros, né? Só tivemos um valete de ouros. Então, gente,
coisa que eu vou aconselhar vocês é sobre vocês não ficarem tanto no mental, tá? Vocês podem ser pessoas que pensam muito, vocês têm um pensamento rápido, vocês pensam muito rápido. E tentem cuidar mais do corpo, tá, gente? Seja fazendo exercícios físicos, seja fazendo um alongamento dentro de casa, talvez fazendo pilates, ou fazendo algum esporte, né? Sei lá, natação, luta, futebol, vôlei, o que for melhor para vocês, tá? Assim, tentam cuidar um pouco do corpo, tá? Isso vai ser muito importante, porque, assim, vocês são muito mentais, né? Vocês são muito mercurianos. Então, aqui são pessoas que pensam muito, né? Já tem um gosto para isso, né? Do aprendizado, de querer ir atrás, curiosos, né? E por isso até mesmo, por vocês serem muito mentais, serem muito rápidos, assim, e é por isso que vocês também acabam sendo muito objetivos, tá? Mas eu diria assim, gente, quem aqui, né, que estiver escutando essa mensagem cuida do corpo, não deixe de cuidar do corpo, tá? Se alguém aqui que está escutando essa mensagem não cuida, comece a cuidar do corpo, tá? Não fiquem tanto, né, vamos supor que aqui é um corpo, gente. Não fique tanto na cabeça, tá, gente? Vocês também têm que cuidar do corpo em si, tá? É muito importante isso pra vocês, tá? E também é vocês cuidarem do emocional, sabe? Porque é aquilo, né? Vocês são pessoas que, por fora, né? Até vem a Rainha de Copas aqui, né? O Três de Copas. Por fora, vocês podem ser mais marrentos, né? Mais duros, um rostinho mais fechado, mas por dentro vocês são muito dóceis, tá? Vocês são meio que assim, manteiga derretida, tá? Então, aqui é bem interessante também saber cuidar, né, das emoções de vocês, que as práticas de exercício físico vai conseguir, de certa maneira, fazer vocês se conectarem com o corpo, e isso vai ajudar também a equilibrar, a regular, né, a saúde emocional de vocês. Nossa, isso vai ser muito bom. E sem contar que, assim, vocês também estão num momento, por mais que vocês não estão num momento, assim, de farra e essas coisas, mas vocês vão conhecer grupos de pessoas novas, né? E eu percebo que são pessoas novas, que é uma questão aqui diferente. São pessoas que querem te levar pra frente, né? Perceba que veio aqui as cartas da corte, né? Rei de espadas, rainha de copas. Então, vocês vão começar a conhecer pessoas que elas vão, né, de certa maneira, impulsionar coisas novas para o caminho de vocês, direções novas, né? Então, isso tudo vai estar ajudando, auxiliando ali vocês, tá? Então, são muitas, né, coisas novas aqui que tá chegando aí para vocês. E eu aconselharia, assim, muito forte, assim, a vocês fazerem práticas de exercício físico, tá? Porque, assim, quem tem esse perfil mais mercuriano, que já são muito mentais, é como se fosse um balãozinho, gente. Essa pessoa, ela vai subindo, ela tá subindo. Você tem que, às vezes, pegar a pessoa e puxar ela aqui pro chão. Senão ela vai ficar lá no alto. E não é nem porque é uma pessoa que fica no mundo da lua, não é isso. Mas é porque elas pensam demais. E tem que trazer esse equilíbrio com ela, né? Bem como aqui a gente também não teve, né? Cartas de fogo, apesar que a gente teve o imperador e ele já ajuda muita coisa. Então eu também vou pedir para vocês terem um cuidado para vocês não ficarem procrastinando aquilo que deve ser feito, principalmente nessa questão de vocês iniciar alguns estudos, né? Tem umas iniciações aqui. Então, não fiquem procrastinando ou idealizando, trazendo o momento perfeito e depois ficarem se autocriticando, que, né, tem bastante coisa com espadas, né? Então, a autocrítica, ela pode, né, ocorrer aqui. Então, tenham cuidado com isso, tá, gente? Não sejam aquele pai severo, aquela mãe severa no interno de vocês, que ele fica mandando e de alguma maneira você acaba travando ali no medo. Entendeu? Então, não fiquem procrastinando, tá, gente?
Aqui é muito importante vocês fazerem aquilo que precisa ser feito, tá bom? Bom, vou pegar aqui o livrinho, né? Livro oráculo, eu vejo você, eu vou rodar 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos tirar uma mensagenzinha aqui do oráculo para vocês. Eita, gente, nossa! Ó, gente, eu acabei de falar assim, não sejam um pai severo, uma mãe severa no interno de vocês. Olha a mensagem. Por que tanta cobrança? Para que ser tão duro consigo? Essa rigidez pode ser o que você aprendeu ser o certo, mas não é. Traga mais compaixão para a sua vida, se perdoe, solte o controle e não leve tudo a ferro e fogo. Você é um ser abençoado, liberto e livre. Nossa, gente, olha que interessante. Nossa, fez muito sentido, né, aqui com a leitura. Gente, talvez na leitura de número 1, eu falei um pouco sobre umas questões de vocês liberarem, né, algumas questões que, né, podem ter ocorrido, assim, algumas injustiças, ter algumas questões que precisa soltar, perdoar dentro de si. Pode ser legal vocês assistirem o grupo número 1, tá bom? Fica com uma sugestão, tá bom? Gente, se vocês gostaram dessa tiragem, né, e quiserem marcar uma consulta comigo, as minhas informações estão na bio e eu estarei aqui aberta para poder me conectar com a sua energia, tá bom? Obrigada, viu? Agora vamos para o grupinho número 3. Vamos recolher as cartas. Vamos lá. Grupinho número 3. Vamos lá, vamos ver qual é a mensagem, o que é a espiritualidade, o que ela quer falar para vocês. Vamos ver. Grupinho número 3. Uau! Espiral. Nossa, gente, que forte, né? Gente, o jogo, ele já começa mostrando que vocês têm, sim, um guardião, né? Um mentor que tá com vocês, né? Vocês estão em um momento que provavelmente vocês podem estar vivenciando uma expansão de consciência, onde vocês percebem que a mente de vocês, ela é possível manifestar as coisas. Provavelmente aqui já são pessoas que trabalham já com a espiritualidade, tá, gente? Guardião. Então, provavelmente você já tem um mentor, alguém ali que trabalha com você na espiritualidade e que você também, de alguma maneira, pode também ser uma pessoa que lidera lugares, grupos, ou pode ser também uma pessoa que costuma ser vista como um grande conselheiro, uma grande conselheira, tá? Mas muito porque você já carrega uma espiritualidade forte, você tem um mentor, uma entidade, um mestre, alguém ali que te acompanha já e te acompanha exatamente, né, para que você vivencia essa jornada espiritual, tá? E essa jornada espiritual não necessariamente porque você trabalha com espiritualidade, mas pode também ser em outras profissões, profissões grandes, né, ali, que de alguma maneira você também tem que liderar, você tem que estar ali à frente de pessoas, tá? Ou possivelmente no futuro você vai ficar à frente de pessoas, tá? Para ajudá-las, direcioná-las, guiá-las, tá? Mas, falando aqui do momento presente, vocês estão em um momento de transformação, tá? Não é à toa que vem o morcego, tá? Então, assim, aqui tem pessoas que provavelmente elas já vêm estudando sobre questões
do subconsciente, né, o inconsciente, atitudes que a gente pode acabar tendo, que muitas das vezes a gente acaba não entendendo muito bem porque a gente tem essas atitudes, né, e já são pessoas que já estão buscando alguns padrões do porquê que isso acontece, né, pode ser pessoas aqui que já têm uma sensibilidade, né, para a espiritualidade, pessoas aqui que já entenderam que a energia das coisas, elas são muito fortes, né, a energia. E o fundo do deck, vindo a espiral, a atração, vocês já entenderam aqui, é um grupo de pessoas aqui que já entenderam que o que elas quiserem, elas vão ter, mas elas já entenderam diferente do grupo número 1. O número 1, ele entende que ele tem uma questão de manifestação, mas que tá lapidando ali alguns pontos. Aqui já é uma galera que entende mais, tá? E que já usa isso na sua vida. Que já são pessoas que já usam isso mais no cotidiano, né? Claro que a questão do autoconhecimento, a questão de ter consciência das coisas é um aprendizado contínuo, tá? Eu não tô falando que agora a pessoa não precisa mais olhar para isso, não é isso, é um aprendizado contínuo. Quem já entendeu esses lances aqui sabe que é pro resto da vida, que a gente sempre vai estar lapidando, né? Mas vejo que aqui tem uma profundidade maior do que o grupo número 1 nesse quesito de manifestação, tá? Então, são pessoas aqui que provavelmente pode também ter passado por muitas situações na vida que elas conseguiram ultrapassar essas questões da vida delas, né? Conseguiram fazer mudanças muito significativas, que talvez outras pessoas até enxergariam que era impossível elas conseguirem fazer essas mudanças. Mas é porque são pessoas aqui que elas já entenderam, né, que aquilo que elas querem atrair para a vida delas, elas atraem. Mas também aqui tem um peso, tá, gente? Cuidado com o que vocês falam aí, o que vocês pensam, porque aqui tem um peso muito grande, tá? Gente, aqui, até mesmo voltando para esse assunto de lideranças, é muito importante, sim, vocês trabalharem essa questão da liderança de vocês. Vocês têm uma questão muito forte com isso, tá? Então, pode talvez não ser agora que vocês trabalham com isso, pode ter pessoas aqui que não trabalham bem com questões de liderança, mas que no futuro vai estar vindo sim essa questão da liderança de vocês, tá? Também tem um ponto aqui, vocês reparem que tem as flores de lótus, né? Vocês estão num momento aqui também que, vamos dizer assim, sabe aquela água de lodo que ela fica parada, né? Porque é meio que mais ou menos ali, né? Que a flor de lótus ela nasce, né? Tem algumas questões que talvez ficaram tão no fundo da inconsciência de vocês, e talvez por coisas que assim, que já vivenciaram, né? Pode ter pessoas aqui ter vivido com pessoas que eram muito severas, né? Assim, talvez um pai, uma mãe que era severo, né? Pessoas que eram mais severas e que talvez algumas coisas ficaram aqui, né? No fundo da alma, que agora algumas questões estão trazendo à tona, realmente para limpar, tá, gente? Mas aqui para limpar, para poder ajudar vocês. E a minha gata, gente, ela tava dormindo até agora. Aí agora no grupo 3, ela decidiu que ela quer ficar fazendo bagunça, que ela ainda não deitou aqui no meio de vocês aqui, tá? Provavelmente alguma hora ela deita aqui no meio, tá? Mas continuando, aqui tem questões que tá vindo sim do fundo, né? Daquilo que a gente deixou debaixo do tapete, aquele sentimento que ficou mal resolvido e que tá vindo à tona, mas é mais para poder limpar o campo, tá, gente? Não é à toa que vem até uma lua cheia, como se fosse assim, como as emoções elas vão enchendo, igual quando a maré ela enche assim, né? O mar ele enche. É como se fosse isso, tá, gente? Então, vocês podem também estar um momento que vocês podem estar um pouquinho sensíveis, tá? Mas é algo que passa, que daqui a pouco vocês já vão ficar bem. Como se vocês estivessem vivendo um ciclo, tá? Mas nada
que vai atrapalhá-los, muito pelo contrário, né? Só está trazendo as consciências necessárias para que vocês consigam, né, continuar a jornada de vocês. Então agora eu vou pegar aqui o segundo baralho, pra gente poder deixar aqui essa cartinha aqui, que era do fundo do deck, pra gente poder seguir aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que mais tem pra falar aqui pro grupinho número 2. Vamos lá. Uau, a Imperatriz. 10 de copas. 9 de paus. Rei de espadas. Nossa, o Rei de espadas veio novamente e na mesma posição. Que legal. Muito legal. Veio na mesma posição igual foi do grupinho 2. Que legal. Claro, se alguém sentir aqui vontade de ver o grupo número 2, pode ir, tá? Sem problemas. Galera, olha, aqui tá um jogo muito bonito. A Imperatriz ao lado do 10 de copas é como se vocês estão assim num momento de atração, magnetismo assim absurdo, absurdo, gente. Então, tenta assim ter cuidado para que vocês não se prendam a situações assim que trouxeram ansiedade para vocês, que vocês ficaram muito mal. Também evitem de querer acelerar as coisas do tempo, tá? De achar que as coisas têm que ser para ontem, aquela aceleração, aquela ansiedade. Gente, cuidado, calma, tá? Vocês estão num ótimo caminho, aqui tá tudo bem. E até peço para que vocês tenham cuidado, porque aqui teve pessoas que sim, que conviveram com pessoas mais severas. Então eu peço para que vocês não deixem, né, que essas experiências que vocês conviveram na vida de vocês, de pessoas mais severas, não anulem, tá? As questões aqui que vocês estão construindo, vocês estão com um magnetismo aqui absurdo, absurdo, gente. Vocês estão conquistando, vocês têm uma coisa das pessoas olharem para vocês e gostar de vocês, tá? Aqui tem sim um lado das pessoas se sentirem bem ali com vocês. Pode ser até muito comum, né? Pessoas que chegam, desabafam, né? Falam da vida delas para vocês, se abrem. Mas veja que a carta da atração e a Imperatriz aqui, e ainda potencializado, né, com 10 de copas. Então, a gente trabalha, assim, essa questão daquilo que trouxe inseguranças, daquilo que pode ter machucado vocês. Eu até aconselho, sim, a ver a questão do grupo número 1, ainda que, assim, alguns pontos eu vejo que vocês são diferentes do grupo número 1, tá? Principalmente dessa questão da manifestação, mas é mais porque eu explico a questão do Ho'oponopono, eu explico uma questão aqui de vocês fazerem uma escrita quando vocês acordam, tá? Para vocês escreverem aquilo que tá logo quando vocês acordam, que tá na mente de vocês, tá? Que depois isso vai sendo limpado, porque quando a gente dorme e quando a gente acorda, a gente está em um momento muito próximo do nosso subconsciente, tá? Então, até mesmo o fundo do deck aqui veio o 5 de ouros, né? No fundo do deck. Não deixe com que frustrações do passado, situações que já ocorreram com vocês, ou mesmo até aqueles pequenos momentos onde alguma coisa assim chata aconteceu, não deixe com que isso abalem, tá? Tudo aquilo que vocês vêm construindo. Vocês têm uma espiritualidade muito forte aqui. Tem mentores, um mentor aqui, né? Mentor, mestre, né? Entidade, guardião, mas que está muito forte caminhando com vocês, que está direcionando, orientando vocês, né, trazendo aqui, né,
as orientações necessárias e que vocês estão no momento que, se vocês continuarem seguindo nesse ritmo, né, de cuidando da espiritualidade de vocês, cuidando desses pontos da consciência, do magnetismo, da lei da atração, gente, vocês vão ter um pódio muito grande, Rei de Espadas, vai ter conquistas grandes aqui, tá? Mas, para essas conquistas grandes chegarem, vai precisar trabalhar esses pontos da insegurança, das crenças. Às vezes aqui também tem uma ansiedade, né? O Rei de Espadas também tá bem ao lado do 9 de paus. Então, às vezes vocês podem ser muito ansiosos, nervosos, tá? Eu diria até mesmo vocês cuidarem desse sistema nervoso de vocês, porque provavelmente aqui, muitas pessoas aqui podem ter vivido, principalmente, né, do pouquinho que eu já tinha falado aqui, mas podem ter vivido, além de pessoas severas, mas viver em modo de sobrevivência. Então, não deixe com que as coisas boas que estão acontecendo no caminho de vocês, aquilo que vem de bom, aquela conquista, as coisas boas que chegam, não deixe com que vocês depois se abalem numa insegurança, achando que vai perder tudo, achando que agora vai vir algo pior. Porque no modo sobrevivência, a gente pensa o quê? Caramba, acho que agora vai acontecer alguma coisa que não é legal, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar protegido, senão eu vou ser atacado. Calma, gente, não é bem desse jeito. Vocês estão vivendo um bom período. E assim, vocês atraem aquilo que pensam. Então, se vocês ficarem pensando que vai ter pessoas que vão atacar vocês, que vão machucar vocês, vocês vão acabar atraindo isso, tá? Então, tenham cuidado com o que vocês estão colocando, tá? Aqui, ó, renascimento da consciência. Tem muita coisa que tá transformando aqui em vocês, tá? Mas o bom é que já são pessoas aqui que já trabalham isso há um tempo, né? Aqui é como se fosse uma lapidação, porque as coisas já estão acontecendo, já tá vindo as conquistas. Aqui, gente, a gente só precisa ter cuidado para que a gente não deixe com que o passado machucou a gente, ele acabe interferindo, né? De você não poder desfrutar das coisas boas que já estão acontecendo com você. Vem, não deixe com que isso atrapalhe, né? Deixe com que as coisas aconteçam e que aconteçam naturalmente. Na verdade, vocês têm que desfrutar. Eu vejo aqui muito uma questão de desfrute. Vocês têm que aprender a desfrutar daquilo que vocês estão conquistando, daquilo que vocês estão conseguindo adquirir no caminho de vocês, daquilo que vocês estão conseguindo colocar, né, aí no caminho. Então, gente, minha gatinha de novo, ela tá fazendo bagunça aqui. Vem, Julia. Ela acordou, como eu falei pra vocês, e ela tá querendo fazer bagunça. É que ela ainda não quebrou nada, por isso que vocês não escutaram nada. Mas às vezes ela quebra as coisas aqui dentro. Mas vamos lá. Vamos ver qual é a mensagem que vem aqui para o grupo número 3. Qual é a mensagem que vem aqui? Gente, só um momentinho, Ela tá querendo brincar com um equipamento. Problemas técnicos, gente. Vamos lá. Agora, vamos continuar aqui com a mensagem do grupo número 3. O que pro grupo número 3 a espiritualidade tem para falar? Nossa, gente, vocês precisam, para ontem, comemorar as conquistas que vocês conseguem, gente. Muitas das vezes vocês têm sim as conquistas
e vocês ficam em silêncio, ou talvez não dão a devida atenção, não dão o devido mérito merecido, mas muito por alguns apegos, né, de situações que ocorreram no passado. Então, gente, assim, veja o grupo número 1, que vai ser muito interessante vocês fazerem o Ho'oponopono antes de vocês dormirem e vocês escreverem, né? Assim, quando vocês acordarem, vocês vão pegar 2 folhas de sulfite e aí vocês vão escrever, né, em uma lauda, em uma folha, né, de sulfite, as 2 laudas, né, frente, trás, e na outra folha só aqui à frente. E vocês vão escrever assim, livre, vocês vão escrever o que vocês estão pensando, o que tá vindo na mente de vocês, tá? Isso vai limpando muita coisa assim que ficou presa, tá? Muitas das vezes essa questão aqui de vocês não comemorarem tanto aquilo que vocês conquistam é por uma crença que acabou herdando aqui, que provavelmente pode ter vindo aqui na questão da família, né? Na forma como vocês foram criados, e que de alguma maneira vocês ainda ficam presos. Mas entendo, ó, percebo como que é a imagem aqui, né, do diabo, como aqui a corrente só tá na cabeça deles, mas se eles tirarem, eles conseguem, né, sair. E a mesma coisa é as crenças, muitas das vezes, né, a gente acaba ficando preso em crenças que a gente não percebe, né, que são coisas que tá no nosso consciente. Então, por você já ser inconsciente, por vocês já serem pessoas que já têm trabalhado esses pontos aqui, é como se vocês estivessem agora num nível onde vocês estão pegando uma questão que está lá no fundo, lá no lodo, vamos dizer assim, né? Aqui de vocês. Então, continue com esse trabalho, porque eu vejo que tem muita coisa que está limpando, espiral, né? A espiral, né, cósmica, ela tá aqui limpando as questões de vocês e trazendo aqui uma conclusão de ciclos, né? Onde vocês vão tendo, sim, vitórias, onde vocês vão conseguindo, sim, sair talvez de um estado que às vezes a gente fica um pouco desligado. Parece como se a gente tivesse adormecido, sabe? E muitas das vezes adormecido em um sofrimento, né? 9 de paus. Então, muitas das vezes até um sofrimento que traz uma ansiedade que às vezes a gente não consegue nem explicar, né? Pode até ter uma tendência aqui de pessoas que quando elas começam a ficar mais ansiosas, elas começam a ficar mais em silêncio, né? E porque as pessoas pensam que a ansiedade é só quem acaba, né, fazendo barulho, fica falando e fica pra lá e pra cá, e nem sempre tem uma ansiedade que faz com que a pessoa, ela fique sem reação e ela dorme, ela fica em silêncio, ela não consegue reagir muito, e provavelmente aqui tem pessoas que podem ter essa questão aqui, tá? Mas as capacidades aqui também de conquistas, né, Imperatriz, carta do mundo, muito grande. Na verdade, nos 3 jogos veio muito essas capacidades aqui, né? Isso que é interessante. As pessoas que podem ter se conectado aqui são pequenos ajustes, né, que vão sendo feitos, mas provavelmente as pessoas que vão estar vendo esse vídeo são pessoas que têm um perfil mais ambicioso mesmo, tá? E aqui, gente, até mesmo consigo ver uma questão, ver aqui, né, a questão de que até a vida amorosa de vocês, é bom vocês trabalharem essa questão das crenças, tá? Porque aqui tem sim, ou pessoas aqui já vivem um relacionamento que é bom, ou estão pra conquistar um relacionamento bom, independente se você tá num relacionamento hoje ou não, tá? Só que aqui podem ter sido pessoas que lá atrás, como elas tiveram um problema de não serem muito reconhecidas pelos pais ou por aqueles que criaram elas. Como elas não foram tão reconhecidas, por vezes pode ter atraído parceiros ou parceiras aqui que acabam não dando tanto valor. Então, aqui é interessante você repensar sobre relacionamento. Se você estiver em um e você perceber que esse relacionamento não tá muito legal, porque tá pra chegar um relacionamento que a pessoa te valoriza. Se você estiver hoje em um relacionamento que a pessoa te valoriza,
é um pouco mais delicado, pode talvez não parecer, mas é um pouco mais delicado, porque muitas das vezes a pessoa fica presa em um medo de que aquilo vai tudo embora. E para essas pessoas é interessante ir trabalhando isso, né? De soltar o que aconteceu no passado, esse lodo, porque já são pessoas aqui que já trabalharam muitas coisas. Não estou falando de pessoas que estão começando, não. São pessoas que já trabalharam muitas coisas, já vêm nesse processo de autoconhecimento, trabalhando a consciência, o inconsciente, mas que tem sim aqueles resquícios que às vezes travam essas pessoas. Então, trabalhe essas crenças, que isso vai ajudar vocês a se libertar desses pontos e vai ajudar cada vez mais a vocês a atraírem aquilo que vocês estão buscando para o caminho de vocês, tá? Aqui são pessoas que elas já são muito ligadas, né, à espiritualidade, né? Que podem ser aí bruxinhos, bruxinhas. Mas assim, eu digo com pessoas que já estão, né, muito conectadas a essa linha de trazer a busca constante do autoconhecimento. E eu vejo que aqui não é algo que vai ter grande esforço para essa pessoa, mas quando a gente está falando desse resquício, daquele lodo, é como se a gente estivesse lavando um pote. Sabe aquele pote de plástico que ele tá todo cheio de gordura e que você tá lá lavando ele umas trocentas vezes para tirar a gordura dele? É meio como se fosse isso no inconsciente de vocês. É como se estivesse tirando aquela gordura, né? Sabe aquele molho, né, de lasanha e tá bem naquele pote de plástico e vocês estão ali limpando. Ai, gente, né? Ou às vezes, né, aquela panela que ela tá toda preta e você tá areando ela, que tá fazendo todo um esforço para conseguir arear. É como se fosse isso, gente. Então, eu vejo aqui pessoas que já estão nesse processo, já estão nesse caminho. Eu vejo que a espiritualidade está cada dia mais fortalecendo vocês, tá? E trazendo novos caminhos. E vocês tendo que trabalhar, assim, um lado aqui de traumas, tá? Que vieram, mas assim, são pessoas que já trabalham esse ponto. Então, é como se agora vocês tivessem que aprender a reconhecer vocês. Não é porque vocês não tiveram reconhecimento no passado, seja pelos pais ou aqueles que criaram vocês, que você não pode se reconhecer, você pode e deve, tá? Aqui é muito legal sim, já desfrutar das coisas que vocês têm, tá? É muito interessante que vocês façam isso, ter esse zelo, esse cuidado com vocês, né? É claro que saibam que isso não é de uma hora para outra, né? No fundo do deck vem também o 7 de ouros, que pede para que vocês tenham, né, paciência com esse processo, mas é um processo que vai trazer sim um novo ciclo muito mais abundante para vocês, tá? Mas aqui é um ciclo abundante no sentido de vocês terem mais consciência, sabe? E vocês conseguindo abrir mais os caminhos de vocês, porque vocês estão cada vez mais conectados com a espiritualidade, tem uma espiritualidade fortalecida aqui, e vocês estão buscando esses meios, tá? E isso vai ajudar tanto para relacionamento amoroso aqui de vocês, tanto quanto para outros projetos de vida de vocês, tá? Mas eu vejo muito assim uma transformação pessoal, sabe? Eu vejo muito esse âmbito mais pessoal e que ele naturalmente ele vai expandir para as outras áreas, sabe? Eu vejo muito esse lado, tá? E aqui é muito interessante assim, se esse grupo já faz terapia, continue fazendo, tá? Não pare. Mas se alguém aqui que estiver assistindo e não faz terapia, está identificando com esse jogo, faz terapia para ontem, tá? Vai ser muito importante. Pode ser muito interessante também as terapias alternativas, né? Seja paus. Pode ser muito interessante, sim, as terapias alternativas na vida de vocês, tá? Eu até trabalho com uma questão de trabalho de crenças, tá?
caso for do interesse de vocês, estou aberta, tenho agenda aberta, tá? Então, vai ser um prazer. E, de toda forma, aqui eu diria também para vocês buscarem meditar mais. Quando vocês sentirem que tá tendo uma angústia, ou uma coisa ali que às vezes parece que tá travando vocês, respirem fundo. Aqui pede muito isso, porque vocês respirem fundo e tenham calma, porque as coisas na vida de vocês estão andando, tá? Pode talvez não ser bem da forma como você quer, porque às vezes você não reconhece as conquistas que estão chegando, ou que já chegaram e você já conquistou elas. Mas tem muita coisa boa que já mudou na sua vida e é interessante você reconhecer isso, tá? Bom, eu vou pegar aqui o livro Oráculo, eu vejo você, e vou girar ele 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou tirar uma mensagem pra gente finalizar o grupo número 3. Vamos ver aqui que vem aqui pra vocês. Olha só. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Esse ditado precisa ser desconstruído. Quem tem boca vai a Roma, e vai mesmo. O segredo está na forma como falamos e impomos nossos ideais. Você pode e deve falar o que pensa, com cuidado de não invadir o espaço do outro. Fale. Calada não há como vencer não, viu? Gente, que mensagem bacana. Quando a gente tá falando aqui de uma questão de ter um resquício, né? Uma coisa aqui que às vezes a gente acaba precisando ir limpando. Às vezes a gente tem mesmo uma dificuldade de verbalizar, né? O que acontece com a gente. Aqui são pessoas que muitas vezes se viraram sozinhas, né? E que elas se viraram tão sozinhas que elas podem ter uma dificuldade aqui de pedir ajuda, né? O diabo com 6 de paus, né? Então a mensagem que eu muito bem com a questão assim, verbalizem, falem, né? Pedem ajuda quando for necessário. Isso vai só expandir o campo de vocês, carta do mundo, né? Só vai expandir o campo de vocês e vai limpando esses resquícios, essas coisas aqui, ó, desses trauminhas, que as coisas vão caminhar para vocês, tá bom? Gente, é isso. Se você gostou da tiragem e quiser marcar uma consulta comigo, saiba que tenho agenda aberta, pode buscar minhas informações na bio, tá bom? Um beijão para vocês e boa noite.